Terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Vamos ao que interessa. Eu queria primeiro mostrar para vocês esta imagem. O jornal O Globo, mais uma vez, usou de um sarcasmo terrível, uma falta de educação sem tamanho, uma falta de respeito monumental para pisar em cima do nosso presidente Jair Bolsonaro, que está, sim, dentro de uma UTI. Aviso aos que me assistem, o fato de ele sair andando pelos corredores não significa que ele está no quarto. Ele está dentro de uma sala da UTI. Por isto, o jornal O Globo, com esta imagem, provocou gratuitamente, não somente ao presidente e à sua família, mas a todos os conservadores brasileiros, demonstrando que o jornal já não vive mais de vender exemplares nas bancas de jornais, porque já não tem público para comprar jornal. Eles vivem de dinheiro do governo, por isso eles fazem o que fazem. Depois colocaram outra nota pedindo desculpa, dizendo que foi um erro de edição. Não, esse erro de edição nem o pior dos jornais comete. E como já sabemos como agem essa empresa, aliás, como estamos vivendo aí no período de pedidos para anistia já, tentando aí fazer com que o Hugo Mota volte de viagem, pegue o pedido de urgência que foi protocolado ontem e coloca em plenário para ser votado. Aproveitar o momento, eu quero lembrar que lá em 1979, quando saiu aquela anistia, né, para pessoas que realmente cometeram crime, que participaram de guerrilhas, que queriam transformar o Brasil em uma Cuba. Naquela época, a Rede Globo, assim como Estadão, Folha de São Paulo, apoiavam, gritavam, pediam pela anistia, porque o Brasil estava sob ditadura. Bem diferente dos dias de hoje, que inocentes estão presos, não pegaram em armas, não atacaram ninguém, e vocês não querem a liberdade desse povo. Mas lá em 79, como é de hábito da Rede Globo, desde a sua formação, quando o Roberto Marinho comprou o Canal 5, em plena ditadura militar, como eles gostam de dizer, comprou de forma muito mal contada, para não dizer na mão grande, né? Naquela época, o seu Merval Pereira e o jornalista Orlando Brito estavam no gabinete do ministro da Justiça, do general Figueiredo, né, o ministro Petrônio Portela, e o tal do Brito roubou o projeto de anistia que seria anunciado pelo ministro somente no dia seguinte. E o que a Globo fez? No dia seguinte, o dia amanheceu com as manchetes de jornais do Globo estampando a anistia. Pegou na mão grande e colocou em páginas de jornal. E isto é um crime contra a soberania nacional, porque quem é que sabe se durante a noite ou no dia seguinte pela manhã o presidente resolvesse mandar o ministro da Justiça esperar e não anunciar anistia alguma? Mas foi assim que foi feito. E aí o Globo anunciou em primeira mão. Depois, para não ficar chato, né, o Roberto Marinho manda uma carta para o general Figueiredo explicando que eles colocaram aquilo nas páginas de jornal porque receberam um envelope anônimo pela noite. E por isso colocaram, estamparam nos jornais. E se dirigiu ao presidente general Figueiredo de João. E terminou a carta assinando como Roberto. Esse é o tipo de trabalho que a Rede Globo faz.
o Globo faz, o Grupo Globo faz. Então não é diferente agora eles agirem desse jeito. Porque hoje, além de jogarem sujo, contam com os benefícios, com a ajuda desse sistema que está levando o Brasil à sua destruição. E por que está levando à sua destruição? Porque existe aí todo um pacote de anomalias políticas praticadas pela mais alta corte brasileira, que vem sendo normalizadas pela prática continuada, com o irrestrito apoio dessa base de governo e, claro, do consórcio jornalístico, que hoje em dia parece muito mais panfletos, pasquins ou gibis de quinta categoria. São múltiplas as interferências do Supremo em decisões do governo de Jair Bolsonaro, né? A natureza política de tantas manifestações espontâneas dos ministros, porque eles sempre agiram politicamente. A animosidade crescente, o viés ideológico da corte, que bem antes de 2021 já ganharam o nome de ativismo judicial. E tem sido cada vez mais claro o antagonismo em relação aos conservadores, a perseguição aos conservadores, aqueles que defendem a direita no Brasil, as práticas contra-majoritárias, a censura, as multas, as ameaças, prisões, bloqueios de canais, desmonetizações e o combate acirrado contra as redes sociais, além dos múltiplos ataques à liberdade de expressão. E hoje até a Associação dos Jornalistas, nem sei qual delas, porque não vale nada essas associações, pedem escancaradamente o controle das redes sociais. Hoje é a imprensa que pede a censura, para ver como as coisas estão totalmente de ponta cabeça. Não sei se pelo simples desejo de poder ou da volúpia da vida, onde muitos vivem como se não houvesse amanhã, os nossos representantes vão atropelando cada dia mais suas regras e seus limites, deixando o povo a ver navios e, pior de tudo, desesperançados. É por esse motivo que nós nos apegamos tanto à figura do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que mesmo com seus defeitos, como cada ser humano possui o seu, sempre procurou jogar dentro das quatro linhas. Não por ser bobo, como muitos dizem, ou por ser trouxa, como alguns da própria direita, né? Talvez aquela turminha do sapatênis, da Faria Lima, costumam chamar o presidente de trouxa, por ter acreditado que poderia jogar dentro das quatro linhas. Mas o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele foi prudente, foi cauteloso, pois sabia e sempre soube que seus atos, se irresponsáveis fossem, poderiam custar muito caro à própria população brasileira. Por isso ele sempre suportou as diversas tentativas de coação que sofreu para se entregar ao sistema e também governar como se não houver amanhã. Seria muito mais fácil para ele, e certamente ainda estaria ocupando a cadeira do Palácio do Planalto, se tivesse compactuado com o desejo insano do sistema que aí está. Por esse motivo, meus amigos, é que uma simples frase como a de Hugo Motta, quando disse que precisamos encontrar uma solução desse problema da anistia, já que é sensível, que é justo nós não aumentarmos a crise institucional que já estamos vivendo. Como se essa frase fosse aí uma aprovação democrática através do legislativo. E é uma decisão do legislativo. Mas, ao falar dessa forma, Hugo Motta dá a entender que, ao aprovar um projeto de anistia, poderia aumentar os problemas do Brasil. Esta é a ideia de Hugo Motta, que é um covarde, essa é a palavra. Esse é o nome certo, correto,
que se dá a alguém que prefere se vender ao sistema a ter que cumprir com o combinado com o povo que o elegeu, que era cumprir a Constituição. Que esse Estado de Direito é sujo, nós sabemos. Aliás, eu pergunto, que Estado de Direito é esse? Cujo poder legislativo pisa em ovos para que as instituições não desabem, para que não se agrave? Que conversa é essa? Agravar por quê? Se uma decisão a favor do projeto de anistia através do legislativo é plenamente constitucional, é legal. Agravar por quê? Quando foi que o direito do país ficou como o direito do anzol, por exemplo, para capturar peixes a cada situação, dependendo do momento? Uma dúzia de anistias já foi concedida nesse Brasil que vivemos, sendo que o último lá em 1979. Só que lá veio para criminosos confessos, que preferiram fugir sem as famosas tornozeleiras eletrônicas, que não existiam na época, né? A ter que encarar um julgamento no Brasil. Anistias nunca deram causa a agravamento de crise. Ao contrário, sempre foram conquistadas para a paz, né? E para se firmarem como instrumentos eficazes de pacificação. É assim que se resolve, assim que se faz. Figueiredo assinou a anistia em 79, não porque compreendeu que essa turminha que hoje habita aí o cenário nacional eram inocentes, coitados, nada disso. Ele sabia quem era cada um deles, mas precisava pacificar o país. A anistia é um instrumento da política e não da justiça. Mas para a alegria de quem comete os graves erros constitucionais de hoje, a imprensa consorciada com seus erros passa o pano no verniz da mentira, de que tudo é feito para preservar a democracia. Estamos aqui defendendo o nosso Estado democrático de direito contra esses que tentaram aplicar um golpe. Por tudo isto, e digamos um pouco mais de ousadias inconstitucionais da nossa querida Suprema Corte, e principalmente por conta daquele ministro, que 4 pastas do atual governo de Donald Trump estão investigando o xerifão do Brasil. Isso segundo capa de revista. A revista Veja, lá atrás, quando ela estampou a foto daquele ministro chamando o xerifão do Brasil. Segundo matérias aí que circulam na imprensa hoje, as sanções contra aquele ministro já estão sendo estudadas pela Casa Branca e caminham, mesmo que de forma lenta, para acusá-lo de crime em território americano. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado americano, comandado por Marco Rubio, precisa emitir seu parecer, e vai emitir, já que ele afirmou que o bloqueio da rede social X era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil e atacar uma empresa americana. Isso porque Moraes e os outros ministros representam uma instituição brasileira, por isso que é uma situação diplomática. Eles representam uma instituição. Agora, chefiada pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional também opinará sobre o tema. Waltz é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm aproximação com o Xi Jinping, como o Brasil. Além disso, ao investigar cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos, houve interferência na soberania americana. Como a sanção a Moraes envolveria bloqueio financeiro ao ministro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também tem sido consultado. E o Conselho da Casa Branca, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, então completa a lista dos departamentos envolvidos nas investigações. Claro que não haveria 4 órgãos americanos trabalhando em cima disso se não fosse resultar em alguma penalização. Isso é fato. E depois de tudo analisado,
Caberá então unicamente ao presidente Donald Trump dar a palavra final sobre o assunto. Então é claro que virá algum tipo de sanção. Claro que virá algum tipo de penalidade. E eles sabem disto. Eles estão cientes de que pagarão um preço pelo que já fizeram. Mas como não tem como voltar atrás em tudo que fizeram até agora, nesses quase 6 anos de um inquérito do fim do mundo, como não é possível desmanchar e voltar atrás, eles vão apostando, apostando, acreditando que com o tempo as coisas comecem a esfriar, a ficar para lá, imaginando que nos Estados Unidos as coisas funcionam como funciona aqui. Os Estados Unidos não é assim. Lá nada passa em branco. Tudo acaba sendo de uma maneira ou de outra descoberto. E nós sabemos que o tempo mostra. Porque passados aí 60 anos, deixa eu ver, 62 anos, agora estão vindo os arquivos do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Tudo vem à tona. Os arquivos do Martin Luther King estão sendo abertos. Sempre, em algum momento, a história vem à tona. E tudo que está acontecendo no Brasil de hoje acabará vindo à tona também, não somente para nós, como para o mundo. Então é isso que nós temos. Nós temos aí 3 instituições falidas administrando o Brasil, acobertadas por essa imprensa que sempre visa lucros. Não importa o desgaste que tenha, não importa o quão mal vão causar à população brasileira, desde que eles levem suas recompensas para dentro do bolso. É isso que está acontecendo no Brasil de hoje e, lamentavelmente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Gostaria que fosse um assunto mais doce, mais suave, né? Só que a realidade nossa é essa. A nossa realidade é esta. Não podemos fugir da verdade, né? E a você amigo, que me mandou uma mensagem dizendo que eu fico inventando assunto, buscando assunto do passado, enchendo de embromação e notícia que é bom eu não dou, eu quero lembrar que eu não sou jornalista investigativo, né? Não recebo fundos do governo para inventar notícias, né? Eu não invento notícias e não sou jornalista. O que eu trago é realidade. E às vezes, para explicar uma realidade, a gente busca na história coisas que justifiquem, por exemplo. Mas é sempre muito mais fácil para você que não está contente procurar outro canal. Tem tantos canais por aí, procure outro. Não fique se chateando à toa com o que eu falo. Isso é bobagem, né? Agora, vocês que gostam de me ouvir, então eu desejo aí um excelente final de noite. Muito bom descanso, né? Que vocês tenham aproveitado, tenham gostado do vídeo. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes e chamar seus amigos para me ouvir também, ok? Conto com a ajuda de todos, desejo vê-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.